Ok, eu não achei que iria dizer isso tão cedo, mas o episódio 51 ganhou a medalha de honra como o pior episódio de toda a série, e eu não estou exagerando quando digo isso. Para quem não sabe, este episódio é uma adaptação do manhwa de uma história onde Tianlu acaba comendo um cogumelo que faz ele trocar de corpo com Tui. Sim, é aquela básica história que você já deve ter visto de novo e de novo em desenhos animados. De cabeça eu já lembro que Jake Long, Lilo e Stitch, Uma Família Pesada e My Little Pony, todos já executaram este plot em algum episódio. Mas não é porque um certo plot foi feito em outros desenhos que ele não possa ser executado bem neste contexto. De fato, eu já posso dar um ponto positivo que, de todos os personagens que eles poderiam ter escolhido, eles escolheram justamente os dois que possuem as personalidades mais distintas. Tipo, apenas pensem comigo. De um lado temos o Tianlu, o personagem principal, um pichil que devora ouro, é muito animado, mas não tem medo de demonstrar seus reais sentimentos, e tem uma longa história de confiança com o Sibuchang. Do outro temos Tui, uma pessoa que é apaixonada pelo Sibuchang e não deixa isso nem um pouco escondido. Eles são a escolha perfeita para o episódio em que personagens trocam de corpo. Se fosse, por exemplo, o Tianlu trocando de corpo com o Sibuchang, ou o Tui trocando de corpo com um dos irmãos Dragão Gato, a história não teria tanto potencial para ser explorado. Uma pena que todo o potencial que essa história tinha foi jogado no lixo. Não, eles não fazem o Tianlu no corpo do Tui interagir de forma estranha com o Sibuchang, ou o Tui no corpo do Tianlu tendo que comer comida de cachorro ou algo parecido. Não, nada disso. Eles preferem fazer o Tianlu usando o corpo do Tui para cagar. Sim! A maior parte da comédia deste episódio são piadas de cocô. Não é mentira não. Eles até apontam na piada final do episódio que Pichius não tem anos, e que aquela foi uma sensação que Tianlu nunca sentiu antes. E durante todo o episódio, ele fica falando o quanto gosta de defecar, porque é uma sensação que ele nunca sentiu antes e que está gostando de sentir. Isso chega ao ponto de que quando eles trocam de volta, ele ainda tenta continuar defecando, só para sentir aquela sensação. E eu sei, existem outros episódios de Fabulous Beasts que têm piadas de humor grosso, mas geralmente as piadas eram criativas ou muito exageradas, ao ponto de não serem nojentas. Eu até cheguei a mencionar algumas delas na minha resenha original de Fabulous Beasts, mas acho que vale a pena repetir aquele trecho aqui. E as piadas de humor grosso, que é um tipo de humor que eu quase nunca gosto, me foram engraçadas aqui pelo quão criativas elas foram. Ok, isso já é um ponto negativo muito grande, mas existem pontos positivos no episódio? Sim, existem. Primeiro, eles mostram a volta do personagem Hoarui Miao, que faz uma pequena aparição que não é nada de especial, mas foi boa de ver, porque mostra que eles não abandonaram os personagens antigos. Eles também subvertem um tropo comum nesse tipo de história, porque aqui o Tianlu e Tui trocam de corpos, mas não de vozes, o que no papel é algo muito bom, e poderia nos trazer reações muito engraçadas dos outros personagens, vendo o Tui e o Tianlu agindo de maneira mais suspeita, porque eles trocaram de corpos. Só que infelizmente eles não colocam muita atenção nisso. No lugar, nós temos as piadas do Tianlu no corpo do Tui, gostando de fazer cocô. Como se esse tipo de piada fosse a coisa mais interessante do mundo. Mas tem uma cena muito boa neste episódio, que é quando o Tui está no corpo do Tianlu e começa a procurar por onde o seu corpo está, até o Sibuchang dizer que precisa dar um banho no Tianlu. O Tui acaba vendo uma oportunidade, mas se decepciona rapidamente. E durante o banho, o Sibuchang desabafa dizendo que está preocupado com o Tui e que se importa muito com a sua amizade com ele, o que poderia ser um momento muito bom, que é estragado com a piada final do episódio. Sério, eu não gostei nem um pouco dessa piada. Já teve outros episódios que tiveram piadas mais maldosas no final, mas aqui parece que eles querem colocar algum tipo de punição no Tui. Mas pelo que exatamente ele estaria sendo punido? Por querer tomar banho com o Sibuchang? Ele nem é banhado junto com o Sibuchang, afinal o Sibuchang nem sabe que ele tá no corpo do Tianlu e acaba o lavando que nem um cachorro. Então é só um final horrível com uma punição que não faz sentido nenhum, e eu estou realmente decepcionado.
Em parte porque eu já tinha visto esse arco acontecer no manhwa, e lá, mesmo acontecendo algumas coisas parecidas, eles não fazem nada ser tão nojento como foi aqui. E também porque os 2 primeiros episódios dessa temporada foram tão bons, e eu fiquei com tanta expectativa para esse episódio em específico, só pra me deparar com um dos piores episódios do Danghua, e também uma das piores coisas que eu já vi relacionado a Fabulous Beasts em geral. Se você for um fã, pode pular esse episódio. Ele é uma grande perda de tempo que não adiciona quase nada na história ao lore do desenho. Ao menos eles continuaram com a gag final nos créditos, desta vez com o Sibu Chang pescando o cogumelo que fez o Tui e o Tiano trocarem de corpos.